Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando o governante da Aero Justiça capítulo 1. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. Seu retorno. Por anos eu dormi. Por anos eu me guardei na minha própria dimensão que criei para escapar do meu mundo. Um mundo que eu um dia amei, mas passei a odiar. Um mundo onde a ganância e a corrupção se espalham como uma praga. Um mundo onde aqueles que se opunham a tais coisas eram fracos demais, estúpidos demais ou, em alguns casos, jovens demais para fazer qualquer coisa. Pior ainda, alguns dos que tinham força não tinham a determinação de acabar com a vida dessas pessoas malignas porque isso ia contra sua moralidade. Então eu fiz isso por eles. E qual foi a minha recompensa? Ser perseguido por fazer o que outros não tiveram coragem de fazer no meu lugar. Essas pessoas supostamente boas me retrataram como um vilão buscando monopolizar o mundo, eliminando a concorrência. Que clichê da parte deles! Estavam apenas tentando salvar a cara e fazer com que as pessoas os vissem como heróis que estavam lutando a boa luta, independentemente da derrota. Maus perdedores, todos eles. Então, deixei o mundo antes que pudessem me caçar. Para me prender. Para me controlar. Ah, eles tentaram as três coisas. Ah, como tentaram! Ah, todos idiotas. Alguns dos mais espertos chegaram perto de encontrar meu domínio, mas no final, o tempo foi meu aliado, e o tempo derrotou meus inimigos por mim. Mesmo assim, foi divertido vê-los tentar impedir que meu mal se espalhasse. Que mal? O único mal que já fiz foi seduzir mulheres bonitas e sensuais e fazer sexo apaixonado com elas. Estava errado? Claro que não. Certo, isso não era totalmente verdade. Eu tinha seduzido e dormido com várias mulheres casadas e com algumas que já estavam em algum relacionamento com algum homem. Algumas delas eram esposas e namoradas dos meus inimigos, então o ódio que esses inimigos sentiam por mim era até certo ponto justificado. Certo, isso também não era totalmente verdade. Por algumas, quero dizer muitas, e por até certo ponto justificado, quero dizer que esses idiotas que me caçavam deveriam ter se concentrado em agradar suas mulheres em vez de me perseguir para tentar controlar o poder encarnado. Sério? Por que caçar alguém que quer ficar sozinho quando você pode estar em casa com sua esposa gostosa e com fortes necessidades sexuais? Foi assim que vi a paz chegando ao meu mundo. Não apenas por meio do poder ou de laços com os outros, mas através do caminho do super pervertido. Através do amor, da luxúria e do prazer com os sentimentos que vêm com isso. Por que odiar o seu próximo e destruí-lo quando você pode estar com uma mulher e transar? Algumas pessoas realmente preferem buscar um poder que não podem controlar, conter ou usar a estar com uma mulher atraente que quer ser o objeto da sua atenção. Blasfêmia! Esses homens claramente não sabem como agradar uma mulher de forma alguma, na minha opinião, e, como tal, não merecem um pingo de pena. Então aqui estou eu, dentro da minha própria dimensão, observando o mundo que um dia foi meu lar, depois de tantos anos que não existe mais. Os idiotas tentaram uma última tentativa de me localizar, e tudo explodiu na cara deles. Literalmente. A explosão resultante levou a humanidade de volta à Era das Trevas Extremas. Um tempo em que se usavam pedras e porretes, e a inteligência das pessoas era reduzida ao que mais tarde seria chamado de Homens das Cavernas. Isso foi há séculos. Agora, porém, o mundo havia mudado junto com as pessoas. As pessoas finalmente haviam evoluído de volta para os humanos que eram na minha época. Só que com uma grande diferença, percebi imediatamente. Eles não tinham chakra. Nenhum pingo dele. Ou pelo menos, não o suficiente para executar jutsus do tipo mais baixo. Não. Era fraco. Apenas o suficiente para sustentar suas vidas. Ah, claro, algumas pessoas no mundo tinham mais chakra que outras, mas não muito. Mas não foi isso que me chamou a atenção naquele momento. Não.
O que me chamou a atenção foi que os humanos do mundo haviam mudado de outras maneiras. Em termos de tecnologia. Em termos da magia agora empregada por aqueles que podiam usá-la sobre o chakra. Eu teorizei que a magia era uma forma distorcida de chakra, mas nunca realmente quis testar essa teoria eu mesmo. O que também me chamou a atenção foi essa batalha constante travada entre aqueles do bem e aqueles que lutam do mal. É tão curioso ver o estado atual do mundo. Heróis de capa, meia calça e outras roupas estranhas lutando contra vilões, com suas razões para lutar contra esses heróis. Novamente, alguns eram tão clichês de ambos os lados da cerca. Alguns faziam o bem porque era para proteger pessoas inocentes. Alguns faziam o mal porque odiavam o mundo e queriam governá-lo. O mundo era tão preto e branco, com nuances de cinza tão tênues, que era preciso apertar os olhos para ver a linha quase invisível que unia os dois. Alguém precisava sacudir o tabuleiro para espalhar mais cinza nele. E quem melhor para fazer isso do que eu? E acontece que uma espécie de desculpa me deu os meios para entrar no mundo novamente e sacudi-lo. Para distorcê-lo. Para virá-lo. Para dobrá-lo e dar-lhe uma boa trepada como se não houvesse amanhã. Começando com a feiticeira ambiciosa que está testando um feitiço criado para invocar um demônio poderoso para cumprir suas ordens. Base secreta de Cadmus, Câmara de Feitiços, Tala estava em uma sala que ela havia projetado especificamente para este momento especial. Ela havia sido muito insistente e exigente para que tudo nesta câmara fosse projetado exatamente de acordo com suas especificações. Naturalmente, os membros mais graduados do Comitê do Alto Conselho de Cadmus estavam hesitantes em deixá-la ter o que queria. Eles sempre foram, já que nenhum deles confiava nela, apesar dos talentos obviamente habilidosos que ela possuía no campo mágico. Não é de se surpreender, já que eles eram tão dependentes de sua tecnologia e ciência. O misticismo era tão facilmente explicado hoje em dia por ele, de acordo com os cientistas de Cadmus empregados aqui. A teoria das cordas, eles disseram. Dimensões alternativas, essa era a razão deles. Alguma forma de energia, que veio do espaço em uma galáxia muito distante, disparando-se até o planeta em uma noite com uma chance em 269 bilhões de atingir a Terra, e tudo. Isso sem atingir nada mais no processo. Idiotas. Todos eles. Eles nem acreditavam que os deuses antigos existiam, mas Tala sabia o contrário. Artefatos antigos da Grécia, Egito e outros itens irradiavam as propriedades mágicas contadas nas lendas que cercavam os deuses. Dizia-se que a própria Diana de Temícera era abençoada pelo panteão grego dos deuses e tinha poderes para comprovar isso. É claro que o Alto Conselho de Cadmo era totalmente cético em relação aos deuses antigos, já que a fé cristã a qual pertenciam considerava todos os deuses pagãos malignos e qualquer coisa associada a eles, incluindo magia, como maligna por extensão. Eles, é claro, usariam a magia dela para o bem maior, considerando que certos heróis como Superman, assim como alguns outros, eram vulneráveis à magia e precisariam de sua perícia até certo ponto. Mas, no fim, eles a manteriam à distância. Sem dúvida, havia uma equipe de prontidão para matá-la quando a utilidade que ela oferecia se esgotasse. Não que eles tivessem a chance de dar a ordem. Tala lhes mostraria que a magia que ela comandava ainda poderia ser uma força motriz influente no mundo. E o que seria melhor do que invocar um demônio poderoso para cumprir suas ordens e destruir seus inimigos? Tanto na Liga da Justiça quanto dentro da própria Cadmus. Apareça, grande demônio. O mais poderoso dos mais poderosos. Aquele que faz a terra tremer e os animais tremerem de medo. Aquele que pode fazer todas as coisas neste mundo se curvarem à sua presença sem igual. Apareça! Sua senhora ordena, gritou Tala enquanto usava sua magia para abrir um portal necessário para trazer à tona o demônio que ela desejava. E de fato, o chamado foi atendido, violentamente. A sala tremeu quando o portal que ela havia construído explodiu em poder. Energia consumiu o ambiente ao seu redor, fazendo a feiticeira ofegar de surpresa e com uma ponta de medo. O feitiço que ela usava desde tempos imemoriais, muito antes de sua própria vida começar, não especificava o que ela invocava, nem mesmo se podia ser controlado.
Ela pensou que sua magia seria forte o suficiente quando saísse do portal em um estado suficientemente enfraquecido por ter sido invocada por ela. Mas e agora? Tala nem tinha certeza se sobreviveria aos próximos minutos. As paredes estavam cheias de inscrições antigas para conter a magia dentro da sala. Isso foi feito por razões de segurança, para garantir que o resto da Cadmus não interferisse depois que ela terminasse. Caso falhasse, a base secreta com todos dentro dela não fosse explodida pelos próximos 320 quilômetros. Quando a tempestade de poder finalmente se redirecionou, concentrando-se em um único ponto, Tala viu tomar a forma de um homem. Não! Homem seria uma palavra simples demais. Não era um homem. Nem mesmo um demônio. Era o poder encarnado. Era um ser que ela sentia que poderia facilmente estalar o pulso e destruir metade do planeta sem suar a camisa. Tala não invocou um demônio como esperava. Ah, não! Ela havia invocado algo melhor. Ela havia invocado um deus. Diante dela estava um deus feito carne com a figura de um homem atlético, magro e bem constituído, entre o final da adolescência e o início dos 20 anos, que parecia capaz de lidar com os melhores lutadores do mundo sem esforço de sua parte. Um com longos cabelos dourados espetados que chegavam até o meio das costas. Marcas de nascença semelhantes a bigodes apareciam em seu rosto. Caninos afiados apareciam pelo que ela via em sua boca. Seus olhos estavam fechados, seu rosto uma visão de foco, e estava claramente centralizando seu poder para mantê-lo sob controle. Sua roupa era a de calças brancas largas que um lutador de artes marciais usaria com uma faixa preta na cintura. Ele não usava sapatos de nenhum tipo e suas mãos exibiam formas de garras e unhas afiadas capazes de cortar carne ou qualquer outra coisa se tentassem. Quando a figura abriu os olhos, Tala ofegou de sua posição no chão ao vê-los. Um vermelho. Um roxo. Um com 3 tomos dentro. O outro exibia um olhar ondulado, enquanto ambos os olhos brilhavam com um poder incomensurável. Antes que Tala pudesse refletir mais, a figura se concentrou inteiramente nela e, num piscar de olhos, estava diante da feiticeira. Num instante, Tala sentiu o aperto dele em seu braço, erguendo a mulher do chão como se ela não pesasse nada. Ele a encarou e ela se viu paralisada. Incapaz de fazer qualquer coisa. O que ela poderia fazer? Este ser, este demônio, este Deus que ela havia invocado estava além de seus poderes de controle. Tala estava à sua mercê e não sabia o que esperar dele. Foi um choque para Tala que ele a beijou de repente com tanta paixão enquanto a mão livre restante deslizava por baixo da fenda do vestido e apalpava sua bunda. Levou um instante, embora parecesse mais, para ela perceber o que estava acontecendo. O fato de estar gemendo com as ações dele não ajudou, e ela o empurrou, abafando seu protesto. Quando o homem finalmente interrompeu o beijo, Tala, motivada pelo instinto de raiva de ser explorada, deu um tapa, sim, deu um tapa na cara da figura divina com toda a sua força feminina e cheia de raiva, e seus olhos se arregalaram ao perceber o que acabará de acontecer. E a resposta desse ser? Ele riu. Riu divertido. Droga! Leva um tapa de uma mulher desde quanto tempo faz? Desde que fiz a mesma coisa com a Anko depois que ela me perseguiu pela Floresta da Morte. Uma vez fiz uma brincadeira legal e a peguei de surpresa, comentou o homem consigo mesmo ao mencionar a mulher do seu passado. Claro que ela pode ter odiado a brincadeira antes de passar de predador para presa no final da perseguição, mas os benefícios sexuais dele transando com ela compensaram sua raiva depois. Bons tempos. Me solte, ordenou Tala, embora sua voz não demonstrasse a força por trás das palavras ditas para fazê-lo obedecer. E por que eu iria querer fazer isso? Perguntou o homem curiosamente enquanto apertava a bunda daquela bela feiticeira para fazê-la chiar e corar. Porque eu te invoquei. Eu sou sua mestra. Eu sou Tala. Senhora das artes mágicas. Vê você me pertence, exclamou Tala enquanto tentava se soltar do aperto dele e da sensação da mão dele em sua bunda. Você me invocou? Depois da minha pequena entrada aqui agora mesmo, você realmente acha que seu pequeno feitiço me invocou a este mundo?
Para me controlar como um bichinho de estimação para obedecer a todos os seus comandos, questionou o homem enquanto apertava Tala contra si e sorria para ela. Você não poderia ter vindo a este mundo por nenhum outro meio, respondeu Tala em um tom ainda nervoso enquanto corava ainda mais quando algo muito grande e duro vindo dele pressionou seu quadril. Errado, minha querida. Sempre fiz parte deste mundo. Só escolhi deixá-lo há muito tempo, antes que os tempos fossem como são agora. Eu poderia entrar e sair a qualquer momento. Mas suas ações finalmente me deram uma desculpa para entrar novamente e fazer algo pelo mundo como ele é agora, respondeu a figura enquanto Tala estava confusa. O que você quer dizer? Perguntou Tala enquanto a figura ficava quase completamente séria, apesar de segurá-la daquele jeito. O mundo está instável. Desequilibrado. O bem busca destruir o mal. O mal busca destruir o bem. Um quer a paz, mas não tem a coragem necessária para fazê-la da maneira certa. O outro busca conquistar o mundo, mas o faz das maneiras mais incrivelmente estúpidas, sem nenhuma compreensão real do que faz no processo e, portanto, ignora as ramificações de suas ações. Ambos os lados estão constantemente se escondendo atrás de suas desculpas de fazer as coisas pelo bem maior, seu ódio pelo mundo ou alguma outra besteira estúpida, fazendo essas coisas apenas por diversão. Eu vi este mundo chegar ao ponto em que estou farto do cabo de guerra constante entre os dois principais lados opostos pelo direito de influenciar as massas do planeta. Já passou da hora de um terceiro grupo, mais capaz, entrar na arena para mudar as coisas e para melhor. Ou seja, eu, disse a figura agora sorrindo no final. E quem é você? O que é você? Perguntou Tala, com o sorriso da figura aumentando. Eu? Meu nome é Naruto. Uzumaki Naruto para ser exato? E o que eu sou? Eu sou o Nidan Mijubi. O biju mais poderoso que existe. Declarou Naruto, com Tala agora parecendo chocada e confusa com isso. Eu não entendo seu título, disse Tala enquanto o sorriso de Naruto aumentava e seus olhos brilhavam de luxúria. Não se preocupe, minha querida. Com o tempo, você entenderá. Com o tempo, você verá as coisas do meu jeito. Com o tempo, acabaremos com essa estupidez entre heróis e vilões que correm por este mundo, respondeu Naruto enquanto apertava mais uma vez a bunda de Tala. É como você pretende fazer isso? Perguntou Tala enquanto corava mais uma vez com a lembrança de sua posição atual, deixando a mulher estranhamente excitada. Simples, minha querida Tala. Vou remover os principais jogadores de ambos os lados à minha maneira. Não ficarei do lado do bem ou do mal, como muitas pessoas acreditariam que alguém do meu status desejaria, respondeu Naruto enquanto rosnava famintantemente no ouvido de Tala, fazendo-a estremecer. Se você não está do lado dos heróis ou vilões, de que lado você está? Perguntou Tala enquanto sentia que ele beijava seu decote sensualmente. O lado que triunfará sobre todos nos próximos anos. O lado, do super pervertido, exclamou Naruto antes de olhar diretamente nos olhos de Tala, e ela quase o lembrou de sua esposa Hinata. Quase. Super o quê? Perguntou Tala em choque e se perguntou o que aconteceu em sua vida por estar na presença desse estranho indivíduo. A resposta de Naruto foi continuar sorrindo e beijar a feiticeira com paixão, enquanto a mulher se derretia, figurativamente, sob seu toque. Tala tentou revidar a princípio, já que não estava disposta a entregar seu corpo a qualquer um, mas seu corpo não era mais capaz de resistir a ele. Ele havia pressionado todos os botões certos antes que ela pudesse impedi-lo. Ele a havia imobilizado. Ele a havia excitado. E ele havia deixado bem claro, pelo contato tão próximo com seu próprio apêndice entre suas pernas, atualmente cutucando a frente da cintura dela, que não era algo que ele teria vergonha de usar para dar prazer a uma mulher. Ela havia perdido a luta para resistir a esse ser divino na primeira vez que ele a beijou. Não demorou muito para que seus gemidos de protesto se transformassem em gemidos de paixão e a mão livre de Tala começasse a acariciar a parte superior musculosa do corpo de Naruto, tentando afastá-lo. Logo, Tala sentiu suas roupas caírem no chão do quarto destruído, após terem sido igualmente destruídas pelas mãos em garras de Naruto.
Ele rasgou as roupas como se o tecido fosse feito de papel de seda molhado, e a repentina sensação de nudez logo se espalhou por todo o corpo. Não a incomodava estar nua. Tala nunca usava calcinha na maior parte do tempo e tinha uma quantidade quase ilimitada de vestidos como aquele em seu quarto. Não. O que ela queria naquele momento era vê-lo nu. Sua mão, que antes estava livre para percorrer seu torso, desceu até suas calças. A mão experiente em magia finalmente conseguiu soltar a faixa que Naruto usava como cinto e puxou suas calças até os tornozelos. Ansiosos, não é? Brincou Naruto com um sorriso quando interrompeu o beijo e viu os olhos dela se arregalarem em choque ao ver e sentir seu apêndice monstruoso. Como? Como você pode ser tão grande? Perguntou Tala quase sem fôlego enquanto olhava para ele e vice-versa. Se você soubesse. Não que ela precise saber que a velha teoria da minha época de que altos níveis de chakra equivalem a uma dotação enorme é totalmente verdadeira. Hinata sempre soube que era verdade quando éramos mais jovens. Aquela pervertida tímida e espionadinha. Droga, sinto falta dela e do sexo que fizemos. Aquela mulher era um demônio na cama, assim como Anko, Ana, Shizune e as outras que eu reivindiquei, pensou Naruto com um sorriso irônico no rosto, conhecendo Tala como as outras mulheres em sua vida amorosa, que admiravam sua terceira perna. Principalmente porque ele e isso os arruinaram para qualquer outra pessoa em todas as coisas relacionadas ao sexo. Tala, é claro, logo se viu babando ao ver o dom dele e se perguntou mentalmente se ele caberia dentro dela. Claro que ela tinha certeza de que caberia, mas somente depois de algum esforço e lubrificação de sua parte ele estaria pronto. Assim, a feiticeira se ajoelhou, encarando a coisa enorme e inalando seu perfume masculino. Isso fez a mulher tremer de luxúria e ser atraída por ele como uma mariposa pela chama. Ela precisava disso. Ela queria isso. Ela o queria em todos os sentidos da palavra. E Tala o queria. Ela era atraída pelo poder. Era inebriante. O poder era um afrodisíaco para Tala, e esse ser divino estava fazendo a mulher ficar encharcada entre as pernas. Quanto a Naruto, ele rosnava em aprovação para a boca da mulher, que agora cuidava de sua ereção com carinho. Ah, como ele precisava disso! Ficar longe, sem contato feminino por tanto tempo, quase o fazia se sentir como um condenado saindo da prisão por tanto tempo, e a necessidade de uma mulher para transar tomando conta de sua mente. A mulher à sua frente claramente teve algumas amantes no passado, pela maneira como trabalhava em seu eixo. Embora ele duvidasse que fossem tão dotados quanto ele ou que fossem capazes de satisfazê-la em troca. Naruto tinha a sensação de que suas amantes anteriores tinham sido bastante decepcionantes em termos de satisfazer Tala na cama. Ele não teria problemas lá. Depois de um bom tempo, Naruto finalmente gozou na boca de Tala com uma intensidade que quase a subjugou. Não é de se surpreender, considerando que Naruto não lhe disse nada além de um gemido antes de gozar. Mas ela aguentou. Tala não era uma mulher que deixava as coisas passarem ou a intimidava, apesar do que acontecerá recentemente com Onidan Mijubi, como Naruto se chamava, entrando em sua vida. Quando se comprometia com algo, Tala ia até o fim e levava até o fim. Como agora? Tanto. Você gozou tanto, disse Tala em choque sem fôlego depois de engolir tudo que ele liberou com algum esforço, enquanto Naruto sorria para ela. E isso foi só o começo da nossa diversão, minha querida, disse Naruto, com Tala parecendo um pouco surpresa ao ouvir isso. Só o começo? Perguntou Tala antes de perceber que sua ereção não havia diminuído e estava claramente pronta para outra rodada. Você não achou que acabaria depois de uma vez, achou? Questionou Naruto com um sorriso crescente ao perceber o desempenho sexual do seu corpo. Ele tinha uma resistência compatível com seu tamanho. Tala não sabia se deveria ficar feliz ou preocupada com a probabilidade de seu corpo estar dolorido no dia seguinte. O sorriso de Naruto só aumentou quando viu os olhos de Tala vidrados de luxúria ao perceber que ele podia fazer muito mais depois do que ela tinha acabado de fazer. Ele rapidamente a levantou do chão e segurou Tala pela cintura com sua ereção parecendo pronta para perfurar a feiticeira bem entre as pernas.
Antes que Tala pudesse expressar suas preocupações sobre o encaixe, a ereção de Naruto entrou, e a mulher soltou um grito silencioso de prazer chocado. Ela agarrou seus ombros enquanto suas pernas tentavam envolver seu corpo por instinto enquanto Naruto empurrava mais fundo em seu corpo feminino enquanto tentava preenchê-la com seu eixo. Tala nunca se sentirá tão completa em toda a sua vida. Nenhum de seus amantes anteriores chegou perto de fazer sexo ser tão bom. Claro, para ser justo, nenhum deles era uma entidade primordial semelhante a um deus com o poder de destruir o mundo, mas isso não vem ao caso. Reivindique-me. Tome-me. Sou sua para sempre. Não importa o caminho que você escolher neste mundo. Quero estar com você, não importa o que aconteça, sussurrou Tala apaixonadamente em seu ouvido, segurando com unhas e dentes enquanto Naruto segurava a mulher pela bunda e a penetrava com mais força até não poder mais. Ela só fez Naruto sorrir ainda mais enquanto ele continuava a bater nela. Com certeza você é minha para sempre. E não só você. Toda heroína e vilã gostosa que me chamar a atenção também será minha, pensou Naruto enquanto seu plano logo entraria em ação quando ele terminasse de transar com Tala a ponto de ela lhe contar praticamente tudo o que ele quisesse saber sobre Cadmus ou a Liga da Justiça. E ele tinha planos. Planos dentro de planos. Primeiro, ele precisava golpear Tala até deixá-la completamente inconsciente. Até então, Naruto estava tendo um bom começo. Segundo, ele precisava investigar um pouco sobre Cadmus e a Liga da Justiça contra a qual eles lutavam nas sombras. Nunca é demais ter chantagem e influência contra as partes em guerra, caso chegue a hora de usá-la. Terceiro, ele precisava remover certas pessoas de cada organização e tornar o mundo um lugar melhor para elas no processo. Não tão difícil assim, já que cada peça dos lados opostos do tabuleiro poderia ser facilmente removida de maneiras diferentes. Algumas em um sentido mais letal do que outras. Mas não todas. Naruto já tinha visto esses heróis e vilões lutarem uns contra os outros às vezes. Tanto sozinhos quanto em grupo. Ele sabia de suas vidas, suas dificuldades e por que eles recorriam ao crime ou lutavam contra aqueles que cometiam crimes. E, finalmente, seu quarto objetivo seria se colocar em uma posição de poder onde nenhum dos lados, sozinho ou em conjunto, pudesse desafiá-lo se descobrissem a verdade por trás do que ele realmente é. E decidissem fazer algo a respeito. A última coisa que Naruto queria era que ambos os lados se unissem e conseguissem derrotá-lo ou aprisioná-lo só por ser ele mesmo. Isso seria péssimo. O grito de Tala devido ao orgasmo que acabará de atingir, trouxe Naruto de volta ao presente, ao que estava fazendo e com quem estava transando. Olhando para Tala, Unidan Mijubi percebeu que devia estar perdido em seus próprios pensamentos há algum tempo, com seu corpo em modo automático, pois Tala demonstrava estar tendo orgasmos múltiplos. Ele estava pensando tão profundamente em seus planos para o mundo naquele momento que Naruto quase perdeu a sensação de seu próprio orgasmo e de gozar na vagina de Tala. O corpo dela brilhava de suor, devido aos movimentos que fazia para acompanhá-lo. O aperto que ela mantinha em seus ombros estava consideravelmente enfraquecido e sua respiração era a de alguém extremamente cansado de tanto exercício. Tão cansada. Preciso descansar, sussurrou Tala enquanto Naruto a segurava e o sentia ainda duro dentro de seu corpo. E você vai? Quando eu disser que pode descansar, respondeu Naruto enquanto lhe dava uma pequena estocada e fazia Tala ofegar com a onda de prazer que sentia. Bem, pelo menos a reunião com os membros do Comitê do Alto Conselho de Cadmus não será pelos próximos dias, pensou Tala antes de se ver no chão, de joelhos, e sendo pega por trás por Naruto. Ah, sim. Ela ficaria dolorida depois disso. Quarto de Tala, algum tempo depois, eventualmente, o sexo quente e apaixonado que Naruto e Tala começaram a ter na Câmara de Feitiços destruída, de alguma forma, se transferiu para o quarto dela e, por fim, para a própria cama. Naquele momento, Naruto estava nu, deitado na cama com Tala em cima dele, e a própria feiticeira dormindo com uma expressão muito feliz e satisfeita no rosto. Ele passou a mão com garras carinhosamente pelos longos cabelos arroxeados dela e pensou em quem almejar em seguida em termos de mulheres que este mundo tinha a oferecer. Qual das duas facções,
Cadmus e a Liga da Justiça, ou possivelmente uma organização afiliada à Liga da Justiça, ele escolheria para literalmente seduzi-la para o seu lado. Pelo que Tala lhe dissera pouco antes de adormecer, depois de terem se pegado loucamente, havia rumores de que alguns heróis por aí estavam em relacionamentos. O que só confirmava o que Naruto sabia por suas observações ao observar o mundo de tempos em tempos para verificar seu progresso geral. Claro, alguns escondiam seus relacionamentos para manter o público e seus inimigos em geral no escuro. Para tanto, ele tinha que planejar adequadamente qual mulher seduzir e quem deixar em paz, dependendo do relacionamento com o homem com quem já estavam. Ou seja, o rumor do relacionamento romântico entre Superman e Mulher Maravilha. Mas por que chamar o relacionamento romântico de boato quando todos no maldito planeta sabiam que era real? Os dois estavam profundamente apaixonados e faziam um ao outro feliz. O problema que Naruto viu não era os dois estarem juntos, mas várias facções dentro da Cadmus e os vilões por aí querendo que o casal se separasse, ou que um deles morresse antes de poderem ter um filho. Ele já tinha visto o suficiente da história do planeta e quando Superman seguiu carreira solo antes de formar a Liga da Justiça com seus membros fundadores para saber que o Homem de Aço ansiava por um dia em que pudesse ter uma família. Para realmente se estabelecer depois de anos protegendo o mundo e ter um filho ou possivelmente filhos para ajudar a continuar seu legado como herói e até mesmo o do povo kryptoniano de onde ele veio. Naruto também sabia que havia poucas mulheres no universo conhecido verdadeiramente compatíveis com a fisiologia do Superman para tornar tal sonho realidade. A Mulher Maravilha era a principal delas. Infelizmente, Naruto também sabia que muitos temiam a união entre os dois e o que sua progenie poderia fazer se lhes fosse permitido desenvolver seu próprio potencial. Assim, os Cadmus, mais acima, monitoravam os movimentos dos dois de perto para determinar adequadamente se os dois heróis haviam realmente conseguido procriar. Para descobrir para onde eles iriam ou suspeitariam que iriam por um longo período durante todo o período gestacional, fosse na Terra ou em uma das missões espaciais da Liga, configuradas como uma missão de boa vontade para algum mundo distante. Naruto tinha visto o bem que os dois fizeram pelo mundo e ficou chateado porque o mundo, por sua vez, não parecia apreciá-los tanto quanto deveria. Apenas um terço do mundo como um todo parecia gostar do Superman atualmente, o mesmo com a Mulher Maravilha e a Liga da Justiça que ele ajudou a formar com os outros fundadores. E por quê? Tudo por causa do fato de o Homem de Aço ter sofrido uma lavagem cerebral por alguma entidade sombria de outra galáxia por um tempo? Parecia estúpido na mente de Naruto odiar o Superman por isso, assim como era estúpido da sua vila odiar Kurama pelo que o Uchiha Obito fez na noite de seu nascimento, assumindo o controle da raposa. Para fazer as Biju atacarem Konoha. Eles ainda faziam isso, mas isso não vinha ao caso. Além disso, Naruto tinha que dar créditos ao Superman por se conter como ele fazia quando se tratava de lutar contra vilões. Unidaime Jubi sentiu que o kryptoniano estava retendo grande parte de sua força em uma luta, com medo de realmente matar alguém e ser rotulado como um assassino ou até mesmo um assassino incontrolável entre as pessoas. O filho adotivo da Terra poderia ter usado seus poderes para o mal tornar-se um tirano que poucos poderiam igualar ou desafiar. Estava claro para ele que o Superman amava as pessoas na Terra e queria que elas o amassem de volta, então ele fez todo o possível para ajudá-las a progredir até aquele ponto. O Homem de Aço era como um enteado adotivo e queria provar a si mesmo digno de seu lar adotivo na frente de seus meio-irmãos adotivos. Um objetivo compreensível e nobre, com certeza. Mas Naruto sabia, no fundo, que o Superman não teria uma chance justa com o mundo, já que ele era alienígena de nascimento e, como tal, não seria verdadeiramente amado pela humanidade. Ou pelo menos a vasta maioria da humanidade. A maioria das pessoas só tolerava o Superman como um todo por causa de todo o trabalho que ele fez para protegê-los. Mas, com certeza, isso só duraria enquanto ele conseguisse continuar fazendo seu trabalho de protegê-los. No dia em que o Superman não pudesse mais proteger a Terra, Naruto sabia que a humanidade inteira se voltaria contra ele, e tudo o que restaria ao Homem de Aço seriam seus verdadeiros amigos. Seus entes queridos, que realmente se importavam com seu bem-estar, o protegeriam do mal quando chegasse a hora. Então Naruto decidiu ajudar o Homem de Aço.
Sim. Ele seria a primeira pessoa no tabuleiro a ser removida deste conflito. A Mulher Maravilha seria a próxima por padrão, já que Anidan e Mijubi não queria que eles se separassem. Não. O Superman era alguém que merecia ser feliz e viver uma vida de paz em algum lugar, sem a preocupação de que sua família fosse prejudicada. Uma espécie de grande recompensa pelos anos de nobre e leal serviço do Superman às pessoas, em sua maioria ingratas, deste planeta, protegendo-as de todo tipo de mal. Sim. Uma recompensa onde o desejo do Superman, enterrado no fundo de seu coração, se tornaria realidade e ele conheceria a felicidade sem medo de ser destruído. E depois disso? Ele se concentraria no resto da Liga da Justiça e em Cadmus. Preciso pesquisar mais sobre o passado dele antes de tomar a iniciativa de remover aqueles dois heróis do mundo. Quanto ao Cadmus, pedirei a Tala aqui para me contar tudo sobre eles mais tarde, e o que ela sabe sobre a organização antes de eu tomar a iniciativa. Pelo que vi antes, durante minhas observações do mundo, os que estão no comando são como um bando de idiotas sedentos por poder, como Danzo e aqueles velhos e enrugados anciões Shinobi que eu tinha em Konoha. Não só isso, mas preciso ver o resto do mundo e o quão bagunçado ele está antes de poder consertá-lo, do meu jeito. Pensou Naruto enquanto continuava pensando em seus planos para o mundo e como executá-los. Ele mal podia esperar para destruir o tabuleiro que continha essas duas facções e virar o mundo em seu eixo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.